Sabe, irmãos, enquanto nesses dias eu estava preparando o sermão de hoje à noite, me veio a lembrança, até porque quinta-feira próxima passada foi o dia de finados, um poema que eu li há muitos anos atrás, de João Cabral de Melo, que em 1955 acabou se tornando um livro. O livro você já ouviu falar, é Morte e Vida Severina. A obra de João Cabral de Melo retrata a trajetória de Severino, um retirante nordestino, deixa o sertão e vai em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida, uma história típica de muitas gerações, especialmente no passado. Grande parte da aridez da terra que Severino estava deixando para trás acabara se tornando a aridez do seu coração, e o poema tem um tom claramente pessimista, cáustico, assim, daquele tipo de coisas que deixam a gente reflexivo. Ele acaba dizendo que mesmo quando Severino vê aquelas muitas mortes pela seca, pela violência rural, e parte para o litoral, ele acaba descobrindo que mesmo na zona da mata pernambucana, com muito verde, com muito canavial, ali também a morte era uma realidade, pelas condições de vida precárias e tantas coisas que aconteciam ali. Então ele chega, enfim, em Recife. O poema todo é contando essa história em forma de poesia, muito bonito, por sinal. E aí, quando ele chega em Recife, ele, diante de toda aquela coisa trágica, do sertão que matava e da zona da mata verde, com tanta riqueza da cana-de-açúcar, mas também que matava, ele resolve se suicidar. E Severino chega a subir na ponte, uma das pontes do rio Capiberibe, para se jogar de lá. E de repente aparece, do nada, uma figura de um carpinteiro por nome José. E José acaba se tornando o homem que Deus usa para, naquele poema, evitar que Severino tire a própria vida. E o grande motivo que fazia com que Severino visse em José um ar de esperança é porque José estava entusiasmado pelo nascimento de um filho no meio daquele lamaçal, do mangue ao redor daquele rio, nas margens daquele rio. E essa parte, em particular, da poesia é muito bonita, porque a maneira como José, o carpinteiro José, fala do nascimento do seu filho, deixa muito claro, na maneira como João Cabral de Melo escreve, que, na verdade, José era um tipo de Jesus no poema. E não por coincidência, também era um carpinteiro. E não por coincidência fazia do uso do nascimento do seu filho, da ocasião do nascimento do seu filho, a razão da esperança que ele agora compartilhava com o Severino. O fato é que aquele poema me veio à mente porque a semana foi marcada pelas muitas mortes que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, e não por coincidência era exatamente o dia de finados. Dia de finados que na minha infância era muito mais concorrido nos cemitérios que nos dias de hoje. Vocês perceberam como cada vez menos pessoas vão aos cemitérios honrar os seus mortos? E aqui não estou nem entrando no mérito da questão se elas devem ou não ir. Elas iam tanto que no meu início de fé, até havia um questionamento de como nós cristãos não deveríamos ir ao cemitério para honrar morto nenhum, mesmo que fosse um morto amado nosso, um finado amado nosso, porque afinal de contas nós cremos e criamos e continuamos crendo que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Mas hoje esse debate nem existe mais. Você precisou, nessa última semana que passou, debater com algum amigo, com alguma pessoa do trabalho da escola sobre o dia de finados? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque um dos fenômenos da secularização, da perda da transcendência, do divino, do sagrado na sociedade, é que morte virou algo trivial. As pessoas não têm tempo nem de fazer luto. Lembra um tempo atrás que as pessoas ficavam de luto dias, meses, anos? Quem é que hoje fica de luto? Quem que de hoje vai visitar finados no cemitério? Então, quando aquele poema veio à mente, eu me lembrei, sabe uma das coisas interessantes? É que aquilo que fez João Cabral de Melo escrever o poema e retratar um retirante nordestino incomodado com a morte, seja a morte lá do sertão pela seca, seja a morte da cidade pela violência, hoje
não seria motivo para João Cabral de Melo escrever poema nenhum, porque a morte se tornou um fato comum, corriqueiro, que poucas pessoas se dão sequer o trabalho de pensar sobre ela. E é justamente sobre essa questão, por que nós deveríamos pensar sobre a morte, mas não sem pensar primeiro sobre a vida, que eu gostaria de tratar com você hoje à noite, à luz de um dos maiores milagres que Jesus opera, justamente uma das 3 ressurreições de mortos que ele faz. Abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 11, nós vamos hoje falar sobre vida e morte, mas não vida e morte Severina, vida e morte Lázaro, em João capítulo 11. Abra sua Bíblia, portanto, em João capítulo 11, a partir do verso 1, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, para que juntos pudéssemos refletir à luz deste texto sobre a vida e sobre a morte de Lázaro e o que ela tem para nos ensinar hoje. Diz assim a palavra de Deus: estava enfermo, João está contando, o evangelista, estava enfermo Lázaro de Betânia, que era uma cidade, daquela aldeia onde ele vivia com Maria e sua irmã Marta. Essa Maria, diz João, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, e você já deve ter visto essa história nos evangelhos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, que não estava ali, estava distante: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois, então, quando soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. E depois, então, ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E então os seus discípulos disseram: mestre, agora há pouco, ainda há pouco, os judeus de lá procuravam apedrejar-te e tu voltas para lá? E então respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar na noite, tropeça, porque nela não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe então os seus discípulos: ora, Senhor, se dorme, então ele estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele estivesse apenas doente, falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa, continuou Jesus, eu me alegro de que eu lá não estivesse, para que possais crer, mas nós vamos ter com ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Continue com sua Bíblia aberta, nós vamos continuar no texto na medida que formos expondo, mas agora é a hora de pedir a iluminação do Espírito de Deus sobre nossa mente. Amém? Ó Deus amado, colocamos esse texto da sua palavra nas tuas mãos, porque cremos que ela foi inspirada por ti e é suficiente para falar ao nosso coração. Mas à medida em que nós vamos expor, nós dependemos tanto de ti, para compreendermos essa palavra para além, Senhor, daquilo que está escrito,
para compreender a Tua palavra como a Tua mensagem para nós nessa noite. Portanto, abre o nosso entendimento, fala conosco, nos permita ir além da nossa intelectualidade, da nossa capacidade de interpretação, para que possamos, de fato, ouvir a Tua voz e ouvir a Tua voz com clareza, como nós queremos ouvir. É assim que nós te oramos, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os evangelhos registram 3 ressurreições que Jesus opera, e nenhuma mais. Talvez ele tenha ressuscitado outras pessoas, mas os evangelhos registram em Lucas capítulo 7, a primeira delas que foi a ressurreição de um filho de uma viúva da cidade de Naim. Já em Marcos capítulo 5 e nos textos paralelos de Mateus e Lucas, os evangelhos retratam uma segunda ressurreição, que é da filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga, de uma sinagoga judaica. E agora, nesse texto, a terceira ressurreição. Quando Santo Agostinho, em seu sermão 98, fala sobre as ressurreições de Jesus, ele diz que, de maneira alegórica, essas 3 ressurreições simbolizam os 3 tipos de pecadores que ainda hoje são ressuscitados pelo Senhor. A menina estava morta na casa dos seus pais, o filho da viúva estava morto, sendo levado ao túmulo, e Lázaro estava morto e já sepultado. Então ele, interpretando de maneira alegórica, diz o seguinte, que a filha de Jairo representa as pessoas com o pecado ainda dentro do coração, mas que ainda não o cometeram. E tendo consentido no pecado, ele habita na sua alma como um morto, que vai mortificando a alma da pessoa, mas que ainda não saiu na forma de atos pecaminosos. Em relação ao filho da viúva de Naim, a quem Jesus também ressuscitou enquanto estava sendo levado para ser sepultado, ele diz que este, no caso, representa outros pecadores que estão mortos, após aquele consentimento do pecado, de fato partir para atos, transportando assim, simbolicamente, o morto da sua ambiência interna para a prática pública do pecado. E, referindo-se a Lázaro, ele interpreta que já aqueles que se embrenham nos maus hábitos, a ponto de perderem a noção do próprio mal que cometem, esses procuram defender os seus maus atos e se enraivecem quando alguém os censura. E a esses, esmagados pelo peso do hábito de pecar, acabam se tornando sepultados no pecado. Essa interpretação é extremamente alegórica, e apesar de Agostinho ser um dos maiores teólogos da cristandade, certamente nenhum pastor atual poderia concordar com essa alegorização. No entanto, certamente ele tinha em mente uma progressão de como a morte pelo pecado pode acontecer na vida de alguém. Lembra o Salmo 1, quando diz que o homem, diferente daquele que teme a Deus e que é bem-aventurado, o homem ímpio acaba andando no conselho dos ímpios, depois se detendo no caminho dos pecadores e, mais ainda, se assentando na roda dos escarnecedores. Talvez Santo Agostinho tinha isso em mente. E se não é dessa maneira alegórica que nós devemos interpretar a ressurreição de Lázaro, como devemos interpretar? É simples, você precisa interpretar à luz de todo o Evangelho. O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Os outros 3 evangelhos nós chamamos de evangelhos sinóticos. A palavra significa aqueles que convergem o mesmo olhar. E, de fato, quando você pega Mateus, Marcos e Lucas, eles têm mais ou menos a mesma sequência. E, embora tenha ênfases diferentes na narrativa, eles são parecidos naquilo que narra, na sequência daquilo que narram. Mas João não. João é um ponto fora dessa curva. João prefere estruturar o seu olhar para provar que Jesus é o próprio Deus a partir de 7 sinais que permitem que Jesus afirme 7 verdades baseadas naquela expressão eu sou. Então você tem 7 sinais, milagres, prodígios, que estruturam 7 afirmativas de Jesus, em que ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqui eu sou a ressurreição e a vida, como nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Então, o que João está dizendo nesse texto é que a ressurreição de Jesus é a maior prova de que Ele é Senhor da vida e da morte. É
para isso que esse milagre ficou registrado para a história. Para mostrar que, diferentemente daqueles que são tomados por um sentimento de que a morte acaba toda a esperança, na verdade Jesus é a ressurreição e a vida. E como provar isso? Nada melhor do que mostrando que Jesus ressuscita pessoas. Se eu quero provar que Jesus alimenta a minha necessidade, seja ela qual for, eu conto o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus então diz: eu sou o pão da vida, e aquele que vem após mim, crendo em mim, nunca mais terá fome. Mas se eu quero provar que Jesus é Deus, Senhor da vida e da morte, o que poderia ser mais eficaz para um relato, como João estava fazendo dele, do que mostrar um exemplo de ressurreição? Então é nesse sentido que William Hendrickson, um comentarista, enfatiza em seu comentário de João, dizendo assim: da mesma forma que a multiplicação dos pães foi uma ilustração de Jesus como pão da vida e a cura do homem cego de nascença, bem como o perdão dado à mulher adúltera o tornou manifesto como a luz do mundo, também este milagre da ressurreição aponta para ele como Senhor da vida e Senhor da morte. O texto diz, em João capítulo 10, verso 22, que era inverno, provavelmente por volta do mês de dezembro. Jesus diz o texto, tinha acabado de sair da festa da dedicação, que era a festa que terminava a época das colheitas e que o povo dedicava o fruto a Deus. Lá ele tinha tido dificuldades muito grandes e embates muito fortes com os judeus em Jerusalém. E agora você vai entender porque quando ele disse: vamos de volta para Betânia, que ficava vizinhozinho, 3 quilômetros de Jerusalém, os discípulos reagiram e disseram: mas agora mesmo, há pouco tempo atrás, eles estavam querendo te apedrejar, como é que o senhor volta para lá? Pois bem, Jesus estava longe de Jerusalém, e quando ele recebe a notícia, fica muito claro que ele até demora 2 dias para se movimentar, e quando chega lá, já tinha passado 4 dias, como você vai ler logo depois, porque quando ele diz para tirar a pedra para fazer a ressurreição, a irmã de Lázaro diz: Senhor, já faz 4 dias que ele está apodrecendo no sepulcro. Portanto, é nessa época que há o relato da enfermidade de Lázaro que lhe ocasiona a morte. Isso está descrito no texto que nós lemos, do capítulo 11, verso 1 ao verso 16. Depois é descrito como Jesus chegou a Betânia, perto de Jerusalém, e os diálogos que acontecem com as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Depois, o próprio João relata, um pouquinho mais na frente, o milagre, como é que ele acontece. E ao final do capítulo, um capítulo inteiro dedicado a isso, Jesus, ou melhor, João relata quais foram os resultados desse milagre. Nessa primeira parte que nós lemos e onde nós vamos nos basear, no versículo 1 e 2 diz que Jesus toma conhecimento de que Lázaro estava enfermo, e era Lázaro e as suas irmãs amigos dele. Na verdade, Lázaro, Marta e Maria constituíam uma família de 3 irmãos sobre quem a gente sabe muito pouco. Não sabe o nome dos pais deles, não sabe o nome da origem deles, sabem apenas que eles eram amigos de Jesus e, pelo jeito, amigos dos discípulos de Jesus também, porque Jesus mesmo relata dizendo: o nosso amigo Lázaro morreu. É muito provável que Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, era sempre usada por Jesus como lugar de pouso de um dia para o outro, quando ele precisava ir a Jerusalém. E ao fazer isso, ele acostumou-se e acostumou aquela família a recebê-lo, e com ele os seus discípulos. Então é possível, queridos, que em Betânia e naquela casa em particular, Jesus tinha para com aquela família um afeto especial. Tanto é que fica muito claro que Jesus amava aquela família e amava de maneira muito especial. Mas, diferentemente de outras visitas fraternas em outras épocas, a visita de Jesus naquela ocasião foi provocada por um motivo que cortaria o coração do Senhor, a ponto de ser uma das 2 únicas vezes em que o Evangelho registra que Jesus chorou. E certamente chorou pela dor da perda daquele amigo, como qualquer outro homem choraria pela perda de um amigo. Quando Jesus chega ali no versículo 3 a 5, e as irmãs de Lázaro vão dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, mandam este recado para ele.
Ao receber a notícia, Jesus afirma uma coisa que é extraordinária. Ele diz: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o comentário é dito que, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Queridos, o que faria Jesus fazer uma afirmativa tão categórica como essa? E mais, o que faria Jesus, mesmo sabendo que Lázaro já estava morto, ou haveria de morrer 2 dias depois, em afirmar que aquela enfermidade não era para a morte? Certamente não era porque Jesus queria enganar os seus amigos. Não era porque Jesus queria alimentar uma esperança vazia, criar uma expectativa irrealista. Ele afirmou isso porque efetivamente aquela morte e aquela ressurreição serviu para que o Filho de Deus fosse por ela glorificado. Em outras palavras, aquela morte e ressurreição de fato serviu para demonstrar que Jesus era Senhor da vida e da morte. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ou seja, a resposta é simples. Porque Ele é o Senhor da vida e da morte, Ele demonstra naquela ressurreição essa verdade. Em que aspectos? O primeiro deles. O primeiro aspecto que demonstra nesse episódio em particular, mas que se estende para a nossa própria experiência de fé, que Jesus é Senhor da vida e da morte, é a maneira como Jesus lida com a passagem do tempo nesse episódio. É muito curioso. Jesus parece não estar nem aí que o homem estivesse para morrer e demora 2 dias. É muito curioso que Jesus deixa que a enfermidade leve aquele homem para a morte, sem nada fazer para impedir, como se o tempo não estivesse contando contra o milagre, mas a favor do milagre. Nós temos alguns médicos aqui. Quando você recebe um telefonema dizendo que um paciente foi levado às pressas ao hospital, você não espera nem 2 minutos, quanto mais 2 dias. Mas sabe por quê? Porque você não é Senhor da vida e da morte. O tempo trabalha contra você. Mas para quem é Senhor da vida e da morte, o tempo não trabalha contra ele. O tempo é um servo daquele que é Senhor do tempo e da morte, da vida e da morte. Perceba que no verso 6, quando diz que Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou, como eu acabei de falar, 2 dias. E no verso 7, segue-se um diálogo muito interessante. Quando ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia, e os discípulos dizem: mas há pouco tempo, Senhor, eles procuravam te apedrejar. E enigmaticamente Jesus vem com uma história de dia de 12 horas e de noite de 12 horas, como se isso tivesse qualquer relação com aquilo. Jesus usa uma expressão enigmática, dizendo: olha, não são os dias, ou o dia tendo 12 horas de dia e a noite tendo 12 horas de noite. O que isso tinha a ver com milagre, queridos irmãos? Por que Jesus resolveu filosofar naquela hora? Ele não estava filosofando, ele estava dizendo: olha, até o tempo que é determinado para durante o dia se trabalhar e durante a noite para se descansar, está sob o meu controle. Eu não me apresso, eu não me atraso, eu não me retardo, porque eu sou o Senhor do tempo e da história. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Essa questão de como Jesus parece, então, não dar muita importância ao tempo que passa rapidamente até chegar à morte de Lázaro, volta um pouco depois no diálogo que agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para ver, que é o diálogo que acontece saindo dos lábios das irmãs de Lázaro, que por 2 vezes afirmam, um pouquinho lá na frente, que se tivesse Jesus chegado mais cedo, talvez o irmão não tivesse morrido. Veja aí no verso 21, no mesmo capítulo. Diz assim, quando Jesus já tinha chegado a Betânia: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. E depois, lá no verso 32, é Maria que chega para ele e diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, aqui não é uma questão de aqui o lugar, é aqui na hora certa. Jesus parecia estar atrasado na visão de Marta e Maria.
E curiosamente Jesus nem se preocupa em dizer: não, gente, eu não me atrasei, não. Não! Jesus está ali impávido colosso, diante daquela dor, não indiferente e insensível, mas no controle da situação. Nós acabamos de cantar um hino: Ele tudo governa. Se tem uma coisa que Deus governa é o tempo. Se tem uma coisa que Deus governa é a vida. Se Deus governa certamente algo, é a morte. Ele nunca chega atrasado, Ele nunca se adianta, a vida nunca lhe pega de surpresa, nem a morte sorrateira que pega a mim e a você de surpresa, pega Jesus de surpresa. Isso fica muito claro. Mesmo que na cabeça das irmãs a questão não fosse apenas uma ausência física de Jesus, mas um atraso de Jesus, Jesus, naquele ato de ressurreição, demonstra que a questão temporal está sob o controle dele. Quando, lá na frente, a irmã, no verso 39, Marta diz, ou recebe a ordem de Jesus, dizendo: tirai a pedra, e ela reafirma para Jesus: Senhor, já tem 4 dias, esse corpo do meu irmão amado está putrefato, o Senhor está atrasado, a degradação do pecado naquele corpo físico já está consumada, os órgãos já estão sendo apodrecidos pela morte. Apesar disso, Jesus responde àquela afirmativa, como nós vamos ver um pouco adiante, com a tranquilidade de que pouco importa se está morto há 1 dia, há 4 dias ou há 4 décadas. Ele é Senhor do tempo, da história. Ele é Senhor da morte. Ele é Senhor da vida. Ninguém mais é Senhor dessas coisas da nossa existência como Jesus é. É exatamente assim como em outras passagens no Evangelho, Jesus lida com os ciclos temporais da vida e da morte. Isso nos ensina também, não como Deus que nós não somos e Ele é, mas como seres humanos, como também devemos lidar com a vida e com a morte. É possível sim sentir a dor e a saudade que a morte provoca, mas sem ser esmagado pela sensação de que chegamos atrasados, ou que perdemos oportunidades, pois não há como fazer o tempo voltar atrás. Quando isso acontece e a nossa dor do luto nos faz pensar: meu Deus, se eu tivesse visto, se eu tivesse pensado, se eu tivesse percebido, se eu tivesse chegado mais cedo. Sabe, irmãos, porque eu não sou Senhor do tempo e da vida, da história nem da morte, isso a mim não me pertence. Eu tenho que chorar a dor da separação, mas não me sentir culpado, porque não antecipei a morte. Eu tenho uma experiência muito pessoal sobre isso. Meu pai morreu no dia 1º de maio de 94, mesmo dia que Ayrton Senna morreu. Eu tinha marcado com ele no sábado anterior, no dia anterior, para tomar um café da manhã com ele. Eu tinha feito uma vigília, liderado uma vigília até 3, 4 horas da manhã na igreja presbiteriana de Manaíra, que hoje é memorial, a igreja que eu pastoreava na época. E eu me lembro que nós tínhamos apenas um filho, Micael, pequenininho ainda, tinha nascido em 92, isso aconteceu em 94, tinha 2 anos de vida, é o único dos meus filhos que viu meu pai vivo. E eu me lembro que, quando eu cheguei em casa daquela vigília, eu não me recordo se Cefra foi comigo ou ficou em casa, porque nós tínhamos um filho pequeno, mas era a ideia pegar as coisas, arrumar e partir direto para Campina Grande, para não perder tempo. Eu tinha marcado um café da manhã com ele. E nós fizemos assim, juntamos tudo, do jeito que nós chegamos da vigília, ou que eu cheguei da vigília, nós fomos para Campina Grande. Mas eu cheguei tão cansado, mas tão cansado, que eu telefonei para meu pai e disse: Painho, dá para a gente almoçar, porque eu estou morto. Eu vou dormir aqui um pouquinho na casa de Dona Ruth, minha sogra, mãe de Céfora, e quando chegar na hora do almoço, a gente almoça. Disse: não, meu filho, não tem problema. E eu deitei e dormi. Não mais do que 30 minutos, irmãos. Minha sogra me acorda e disse: meu filho, corra. Seu pai teve um problema no coração e está no hospital João 23. E eu não vi mais meu pai vivo. Durante muitos anos eu pensei: rapaz, eu deveria ter tomado aquele café com ele. Eu não deveria ter atrasado o almoço. Mas hoje, eu olho para trás ainda emocionado e digo assim: eu não sou o Senhor do tempo e da história. Eu não sou o Senhor da vida e da morte.
quer eu tivesse feito conforme o plano ou não, quer tivesse 4 dias de morto ou não, aquele era o dia, aquela era a hora e aquela seria a circunstância. Eu não sou senhor do tempo e da história. Se você tem histórias parecidas, alivie seu coração. Alivie seu coração. Nós servimos ao Deus que lida com o tempo como Senhor. Você, infelizmente, é limitado na percepção da vida, daquilo que você pode fazer, das limitações que você tem. Portanto, se você recorda de alguém que morreu, com saudade abençoada, das coisas boas que você viveu, nutra-se disso. Se não é tão boa a recordação, alivie-se disso, porque a pior coisa do mundo é ter mágoa de gente morta, porque nem você consegue resolver e ela corrói a sua alma. Mas de uma forma ou de outra, não se limite no tempo de achar que você é senhor dela ou dele, porque você não é. E essa é a primeira lição que eu consigo ver nesse texto. Mas o segundo aspecto que demonstra nesse episódio em particular, mas que também se estende para todos nós, o fato de que Jesus é Senhor da vida e da morte, fica claro quando Jesus usa de um eufemismo para falar da morte de Lázaro. Eufemismo, você sabe, é uma figura de linguagem em que a gente troca palavras para suavizar a emoção que está contida na verdade original do fato. Por exemplo, quando Jesus disse, Lázaro está dormindo, Lázaro não estava dormindo, ele tinha morrido. Jesus não estava enganando ninguém, ele estava apenas dizendo assim, essa emoção é muito forte, eu preciso usar um eufemismo. Sabe, as Escrituras usam várias expressões que são eufemismos para a morte dos crentes. No Salmo 116, verso 15, diz que essa morte é chamada de preciosa aos olhos do Senhor. Em Lucas 16, 22, diz que essa alma é ser levada, ou essa morte é ser levada pelos anjos para o seio de Abraão, uma expressão hebraica que significa o próprio céu. Em Lucas 23, 43, diz que é uma viagem para o paraíso. Em João capítulo 14, verso 2, e 2 Coríntios, verso 8 do capítulo 5, é dito que é uma ida para a casa das muitas moradas do Senhor. Em Filipenses 1, 23, é uma partida abençoada. Em Filipenses 1, 23, novamente é dito que é estar com Cristo, e não morrer, é estar com Cristo. E Paulo afirma até que morrer é lucro, e é incomparavelmente melhor do que a vida. Todas essas expressões são eufemísticas, porque de forma muito clara a morte dói. Mas Jesus suaviza quando usa essas expressões. Jesus, no entanto, preste bem atenção, não usa o eufemismo para enganar, nem para subestimar a dor daquela morte. Tanto é que tanto para Marta como para Maria, como também para os seus que estavam ali ao redor, ficou muito claro que Jesus amava aquela família. E como eu disse antes, é uma das 2 únicas vezes que a Bíblia claramente diz que Jesus chorou, no versículo 35 do capítulo 11 que nós estamos expondo. E um pouquinho mais à frente diz que Jesus se moveu profundamente nas suas entranhas por uma emoção profunda de ver o pecado cristalizado naquela morte, separando-o de um amigo amado. O crente também pode chorar de saudade por aqueles que morrem. E aquela postura estoica de você ficar duro ali no sepultamento de uma pessoa amada, porque você tem a esperança da vida eterna e você é crente, tem que estar conformado, não é bíblica. Chore se tiver de chorar, mas não chore com desespero, porque Jesus, a quem você ama e quem você serve, é Senhor da morte e da vida. O que para muitos é a estação final, para Jesus é apenas uma passagem da vida limitada que nós temos aqui para a vida eterna que nós teremos lá. Então, esse segundo aspecto que demonstra que Ele é Senhor da vida e da morte, pelo eufemismo que Ele usa, deixa muito claro que Jesus consegue fazer aquilo que Ele recomenda conosco, a nós. Quando Ele diz, chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Jesus consegue fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Onde está isso? Aqui no texto. Verso 15, depois, Jesus diz assim, e por vossa causa me alegro de que eu lá não estivesse. Lá onde? Lá junto a Lázaro, impedindo aquela morte. Em outras palavras, Jesus conseguia se alegrar porque não tinha impedido a morte de Lázaro,
Mas por quê? Porque ele não gostaria de impedir a morte de Lázaro, porque ele não pôde impedir a morte de Lázaro, não. É porque dentro do propósito, a morte de Lázaro se viria para o quê? Para glorificar o nome do Filho de Deus. E aí ele diz: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos lá, ter com ele. Então, como é possível chorar e se alegrar diante de uma situação tão trágica como a morte de um amigo? Negando que ele morreu? Fazendo da vida um grande eufemismo? Não! É preciso chorar com os que choram e pelos motivos reais que nos levam a chorar. E é preciso, ao mesmo tempo, se alegrar com os motivos para celebrar junto aos que estão celebrando a vida. Sabe, irmãos, para o cristão, o choro diante da morte tem a ver com aquela inevitabilidade da morte. É um fato. Um dia eu vou chorar pelas pessoas que eu amo e que vão estar separadas de mim. E um dia alguns chorarão por mim. Eu espero. Espero que ninguém se divirta com a minha morte. É inevitável. Mas o fato de ser inevitável não significa que eu não posso ter uma alegria serena, especialmente na vida de alguém que eu sei que está partindo temporariamente e que um dia eu encontrarei. Triste é não poder se alegrar com alguém que parte sem esperança. O que me faz dizer a você que enquanto houver tempo, aproveite para incutir a esperança da vida eterna naqueles que você mais ama, porque é exatamente isso que Deus nos dá a oportunidade de fazer na vida. Observe que a alegria de Jesus nesse episódio e a esperança que ele alimenta são transcendentais. Elas não estão limitadas pelas circunstâncias que ele estava ali diante delas, trágicas e tristes. Como no mesmo verso 15 ele diz que por vossa causa me alegro, antecipando o milagre da ressurreição de Lázaro que ele haveria de realizar. E isso alimentaria a fé dos seus discípulos na ressurreição do próprio Jesus e nas deles mesmos no dia da ressurreição final. Quando Marta e Maria interagem com ele e expressam a sua tristeza, em devolução Jesus expressa uma convicção. E qual é a convicção? Está ali: eu sou a ressurreição e a vida. E ao dizer isso, Jesus completa dizendo assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, é inevitável que morra, e se morrer, viverá. Porque todo o que vive e crê em mim não morrerá para sempre, não morrerá eternamente. E aí ele pergunta a Marta e a Maria: tu crês nisto? Jesus estava dizendo, em outras palavras, que morte e a vida a ele se submetem, porque ele é o Senhor dessa vida e dessa morte. E essa verdade é proclamada por Jesus quando, diante do túmulo de Lázaro, e antes de ordenar que ele saísse, o filho volta-se em gratidão ao Pai e faz uma oração belíssima. Ele expressa de onde vinha a autoridade e a capacidade de se alegrar em meio à tragédia, de continuar confiando na bondade e no poder de Deus, mesmo diante da morte. Veja aí no verso 41, ele ora para o seu pai e diz: Pai, graças te dou, primeiramente porque tu me ouviste. Aliás, eu sabia que tu me ouves. Eu assim falei, Senhor, por causa dessa multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Preste bem atenção, irmãos, preste bem atenção, porque o tempo verbal faz diferença aqui. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro? No versículo 41? Tinha ou não tinha? Veja aí na sua Bíblia. Não tinha. Mas como é que ele diz que o Pai o ouve? Como uma realidade futura? Pai, eu te agradeço porque tu me ouvirás. Não, o que é que diz o texto? Pai, eu te agradeço, graças te dou, porque me ouviste. O Senhor do tempo e da história, o Deus eterno, onisciente, onipresente e onipotente, fala com o Pai fora do tempo. O milagre já tinha acontecido, irmãos, entre o Pai e o Filho. A questão era só
ver o homem ressuscitado. Vamos combinar que a grande fantasia, a grande utopia, o desejo da vida eterna, da eterna juventude, ou de voltar no tempo, são coisa muito pequena diante de alguém que crê num Deus que vive fora do tempo, para quem o tempo não o limita, que pode fazer a qualquer momento no presente aquilo que para mim só vai se realizar no futuro. E é exatamente isso que ele faz. Então, quando ele diz isso, Jesus estava dizendo, em outras palavras, que a morte e a vida se submetem a ele, que o tempo se submete a ele. Quando ele ora, ele está reconhecendo a fonte da autoridade, que é a própria comunhão com o Pai, ambos eternos, de eternidade a eternidade. Qual era a alegria de Jesus, portanto, mesmo em meio à morte? Era que a ocasião era a oportunidade, o tempo presente, o tempo ideal, é essa a ideia de oportunidade, para reafirmar, primeiro, a sua comunhão com o Pai. Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouviste. Mas também o melhor momento para testemunhar de como a multidão podia confiar nele como Messias enviado pelo Pai. Sabe, irmãos, é frequentemente assim que o Senhor lida com a morte. E assim também como devemos lidar. Não que sejamos eternos, não que sejamos Senhor do tempo e da história, do Senhor da vida ou da morte, mas porque o conhecemos, porque cremos nele, porque confiamos nele, nós podemos sentir a dor e a saudade que a morte provoca, mas sem perder a esperança na ressurreição final, sem perder a confiança no consolo do bom Deus e sem perder a oportunidade de testemunhar de Jesus em nossa vida. Voltando à morte do meu pai. Naquele ano de 94, eu perdi 2 tios e meu avô, numa sequência de 4 meses. E o último foi meu pai. Todo final de mês, numa sexta-feira, parecia uma coisa, alguém me telefonava e dizia, fulano morreu. Primeiro um tio, depois outro, depois meu avô e depois meu pai. Os 3 primeiros eu fiz o sepultamento, afinal de contas era o pastor, né? Pastor da família. Fiz o ofício fúnebre de um tio, fiz o ofício fúnebre de outro, fiz o ofício fúnebre do meu avô, e ali estava eu, fazendo o ofício fúnebre do meu pai. Ah, queridos, que dor. No meio do ofício fúnebre não aguentei, caí no choro. Alguns colegas pastores que estavam ali vieram em minha ajuda, terminaram o ofício. E eu me senti tão constrangido que eu não tinha sido tão forte para sepultar o meu próprio pai. Tinha sido para sepultar 2 tios e um avô, mas não meu pai. E aí um pastor mais velho do que eu disse assim, que bom que você se deu o direito de chorar como filho e não de fazer sepultamento como pastor, porque era exatamente isso que Deus queria que você fizesse. Portanto, queridos, nós não precisamos perder a confiança no consolo do nosso bom Deus. Não precisamos perder a oportunidade de testemunhar de Jesus em nossa vida, mas principalmente não podemos e não devemos perder a oportunidade de reconhecer que Ele é que é o Senhor do tempo e da história, da vida e da morte. Em terceiro e último aspecto, que demonstra nesse episódio em particular, mas que se estende para todos os momentos da nossa vida, que Jesus é o Senhor da vida e da morte, é quando fica claro, quando Jesus supera, preste atenção, supera as expectativas dos presentes, que esperavam dele um consolo, ou talvez uma intervenção antes da morte, mas o que ele oferece é uma confiança eterna a todos. Sabe, irmãos, em todo o registro desse milagre, Jesus está surpreendendo os seus interlocutores. Os coadjuvantes dessa história são pegos de surpresa pelas atitudes, pelas falas, pelas intervenções de Jesus. Lembra, Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus supera, não estive, não estava, mas eu vou fazer melhor do que impedi-lo de morrer. Eu vou ressuscitá-lo mesmo morto. Ao saberem que Lázaro tinha realmente morrido, até Tomé, um dos discípulos, queria imediatamente ir para Betânia, e ele disse, vamos também morrer com Lázaro. Jesus se acalma e diz assim, não, Tomé, não é assim. Eu vou chegar atrasado no tempo humano, mas vai ser muito melhor do que evitar a morte de um meu amigo. Até aqueles
que estavam olhando o episódio todo. Veja aí no verso 33. Que quando Jesus chora, verso 35, aqueles que estavam ao redor dele dizem assim: vede quanto o amavam. E no verso 37, eles conjecturam: não podia ele, brincadeira, né? Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Podia, mas não fez. Por quê? Porque queria surpreender, ir além da expectativa e mostrar que era o Senhor do tempo e da história. E não haveria ocasião nem meio melhor do que ressuscitando Lázaro já morto. Jesus preferiu não impedir a morte, mas ressuscitar a Lázaro. Observe que também no verso 38, quando Jesus efetivamente realiza um milagre, é dito no verso 38 que Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta, e cuja entrada tinha também posto uma pedra. E no verso 39, Jesus, aparentemente, para os que estavam ali, sem noção, ordenou que tirassem a pedra. Marta diz: já faz 4 dias, está cheirando, vai ser terrível. Jesus não se importa com isso, e simplesmente ordena, não pede, não sugere, ele ordena a Lázaro como se Lázaro estivesse vivo, chama pelo nome, um morto de 4 dias, Lázaro, vem para fora. E o que é que acontece? Diz o verso 44, saiu, e eu gosto muito dessa expressão, saiu aquele que estivera morto. Eu fico imaginando, se eu fosse João, como é que eu descrevo esse episódio? Rapaz, parece história de Chicó, do Alto da Compadecida. Não sei como foi, só sei que foi assim. O homem estava morto, e saiu o que estivera morto. E para mostrar que estava morto, ele ainda detalha, os pés e as mãos, veja aí o verso 44, estavam ligados ainda com a atadura, era uma múmia, e o rosto estava envolto no lenço. E aí Jesus disse: agora é com vocês, desatai-o e deixa ir. E eu fico imaginando quem foi o corajoso, a corajosa, que desatou aquelas roupas de um sujeito que estava 4 dias morto. Foi assim que a pessoa foi? Eu acho que não. Porque a alusão ao cheiro era da percepção da irmã dele, mas não era a realidade, ele estava vivinho da Silva. Irmãos, um dos maiores perigos que corremos ao ler um texto como esse, é assim, na nossa mente que vai se secularizando com o passar do tempo. Vocês estão entendendo o mesmo que está acontecendo aqui? Vocês já viram isso acontecer em outro lugar? Vocês já foram a algum sepultamento e alguém foi ressuscitado? Não, vocês conhecem uma história assim, sem ser aquelas histórias fantasiosas? Vocês conseguem entender que, se vocês são crentes, como eu também sou crente, essa história está para além de medida qualquer de fé? Você percebe que Jesus não pede a fé de ninguém aqui, nem de Marta, apenas diz para ele: eu sou a ressurreição e a vida, tu crês nisso? Crê. Mas ele não diz assim: eu vou ressuscitar, se você crê. Diz não, nem a Marta, nem a Maria, nem aos circunstantes. Jesus faz, porque a coisa era tão magnificamente, maravilhosamente, esplendorosamente magnífica e grande, que não tinha fé humana suficiente para crer nisso. Ele fez porque quis, com o poder do Senhor, do tempo, da história, da vida e da morte. A ressurreição, irmãos, ela é tão extraordinária que espiritualmente ela é comparada à conversão. Eu costumo ouvir as pessoas, e afirmo também, que não há maior milagre do que alguém que estava morto em seus delitos e pecados ser revivificado por Cristo, não é verdade? Você concorda comigo? Não tem cura, não tem salvação humana, não tem livramento, não tem provisão financeira que explique ou desse como um milagre maior do que alguém que estava morto em seus delitos e pecados ser de repente transformado num crente em Jesus Cristo. Pois bem, sabe por que é comparado a isso? Porque é comparado à ressurreição. O pecado que mata
é vencido pelo poder da vida que ressuscita alguém. Isso é extraordinário. Então, existe um risco da gente ler esse texto. Que interessante, né? Que interessante o quê, meu irmão? Você não está pensando numa cura só, não. A mais extraordinária é que você conhecer. Você está falando de uma ressurreição. Não é tão simples. Portanto, quando está para encerrar esse episódio, João, que está contando, diz o seguinte: que Jesus realmente surpreendeu a todos e superou as expectativas de todos, pois, verso 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, o que é que aconteceu com eles? Creram, porque contra fatos extraordinários como aquele, não havia nenhum tipo de argumento. E pior, até aqueles que viviam atrás de Jesus para pegá-lo no pé, porque vinham enviados pelos escribas, fariseus e sacerdotes do templo, o que é que diz o texto? Que mesmo aqueles que sempre perseguiam Jesus, foram ter, verso seguinte, com os judeus, fariseus, e lhes contaram dos feitos que o Senhor fizera. Ou seja, calou detratores e perseguidores e converteu corações que viram o extraordinário da ressurreição. Frequentemente, novamente eu digo, é assim que Jesus lida com a morte e com a vida, e como nós também devemos lidar. Confiar que Jesus pode nos surpreender e superar nossas expectativas, pois Ele é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e do que pensamos. Qual é o meu objetivo ao chegar na conclusão desse sermão? Meu objetivo é duplo. E o primeiro eu quero que você faça agora. Não é preciso que a morte se avizinhe de você e você sinta o hálito da separação, da dor e da saudade, para você começar hoje a valorizar e celebrar melhor a vida que Deus lhe deu e das pessoas que estão ao seu redor. Por que é que a gente teima e insiste em lamentar a perda da vida ao invés de celebrar a própria vida? Por que a gente não aproveita mais esse dom maravilhoso que Deus dá para nós? Por que a gente não valoriza mais o privilégio da vida que nós temos e a oportunidade que está nela embutida? Eu costumo dizer que a vida é assim, é um dom, é um privilégio e uma oportunidade. Como dom, a vida precisa ser agradecido, porque nós não fizemos nada para merecê-la. Com todo respeito, você poderia ser um aborto, uma pessoa natimorta, com poucas horas de vida. Mas aí está você, com 10, 20, 30, 40, alguns estão passando de 90, já passaram a garantia. E Deus está segurando, é dom. É privilégio. E porque é privilégio, a vida precisa ser valorizada. E eu quero dizer para você, mesmo que a sua vida seja cheia de lutas e desafios em relação à vida dos outros, quando você se comparar com a quantidade maior de pessoas, você verá, meu querido irmão, que a sua vida ainda é melhor do que muito mais gente, do que é pior do que de algumas pessoas. Mas nós teimamos em achar que a nossa vida é a mais desgraçada porque passamos por esse, por aquele e por aquele outro. Não é. Compare-se, não com aqueles que você vê nas redes sociais. Aquilo é ficção. Compare-se com os muitos que estão no hospital hoje, lutando pela vida. Com os muitos que perderam pessoas na madrugada. Com aqueles que vivem vivos, mas como zumbis, aprisionados por uma série de escravidões. E eis que você está aí. Espero eu que tenha comido pelo menos uma refeição hoje, mas há milhões que fazem dias que só comem restos de comida nas ruas das cidades de todo o mundo, ou nos campos de refugiados, ou no meio da seca de vários lugares.
Você hoje tem isso aí que você tem. Se é pouco em relação a outros, é muito demais em relação a tantos outros. Valorize a vida, porque a vida é privilégio. Mas a vida também é oportunidade, além de ser dom e além de ser privilégio. É oportunidade de quê? É a oportunidade de você fazer da sua vida algo que preste. Eu gosto muito daquele filme O Resgate do Soldado Ryan, que ganhou Oscars aí. E se você não assistiu, eu vou ter que dar um spoiler. Em dado momento é dito para aquele homem que foi resgatado e que agora velho está diante do túmulo do seu resgatador, aquele que morreu para que ele pudesse sair da guerra vivo, e ele lembra daquela expressão que é usada: faça valer. Vida é oportunidade para a gente fazer valer a vida. Não perca tempo, não se distraia, não invista no que vai ficar aqui, use o que vai ficar aqui para ser projetado para a eternidade. Use os seus relacionamentos para poder compartilhar vida, para que você não tenha que se entristecer, movido pela culpa, quando essas vidas não estiverem mais junto de você. É preciso aproveitar as pequenas coisas que fazem a vida grande e maravilhosa, seja ela qual for, porque se ela é dom, se ela é privilégio e se ela é oportunidade, estar vivo é muito melhor do que já ter morrido e não ter mais oportunidade de fazer valer a pena. Para fechar, eu vou recitar uma poesia que não é minha, é de um dos maiores poetas mortos do nosso país, chamado Gonzaguinha. E ele dizia assim: eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida até devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Viva o privilégio, o dom e a oportunidade da vida. Ela é bonita, seja a feição que ela tenha. Que Deus abençoe você, amém? Curva a sua cabeça. Quem sabe a sua oração vai ser de celebração. Oh, Deus, me ajuda a celebrar a vida. Eu sou tão reclamão, me comparo tanto e me acho com uma vida tão desgraçada. Arrependa-se disso. Celebre a vida, meu querido. Ó Deus amado e querido Pai, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos ensina pela Tua palavra que a vida, especialmente daquele que sabe que a morte não a encerra, é bonita e é bonita, não apenas para ser usada, aproveitada, mas para ser celebrada. Diante de Ti, que és o autor da vida, Senhor da vida e Senhor da morte. E mesmo quando ela, nesta vida, nos dá as dores da separação, da morte, do cansaço, da enfermidade, da saudade, ainda precisamos, como dom, como privilégio e como oportunidade, celebrar, mesmo que choremos aqueles que já partiram,
mesmo que venhamos a chorar os que vão partir, mesmo assim, Tu és a ressurreição e a vida. E ainda que alguém morra, Tu o ressuscitarás. Tu és a ressurreição e a vida. Ninguém morrerá se crer em Ti, antes viverá eternamente. Nos ajuda a lembrar disso e celebrar a vida e fazer dela algo que valha a pena. Assim oramos e a Ti agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.